máquina maravilhosa. No dia seguinte, Pá cortou a parte dos grãos de vários fardos de aveia e levou a palha amarelada e brilhante para Má. Ela colocou tudo em uma tina de água para amolecer. Depois se sentou em uma cadeira ao lado e ficou trançando. Pegava um monte de palha, amarrava as extremidades e trançava. As hastes eram de diferentes tamanhos e, quando uma chegava ao fim, ela pegava outra da tina, amarrava e voltava a trançar. Má deixava que a ponta caísse na água e continuava trabalhando, até ter muitos metros de trança. Por dias, durante todo o seu tempo livre, só trançava. Ela fez uma trança fina e estreita, usando 7 hastes menores. Usando 9 maiores, fez uma trança mais larga, com chanfros em toda a borda. Com as maiores, fez a trança mais larga de todas. Quando toda a palha tinha sido trançada, ela passou um fio branco bem forte pelo buraco da agulha e, começando pela ponta de uma trança, costurou e costurou, mantendo-a chata. Assim fez uma espécie de tapetinho, que ela explicou que era a parte de cima de um chapéu. Depois, Má segurou bem uma beirada e costurou em volta. A trança foi subindo, compondo a lateral do chapéu. Quando estava alto bastante, a pegada de Má relaxou e ela continuou costurando, agora para fazer a aba. Quando a aba estava larga o bastante, Má cortou a trança e costurou a ponta rapidinho, para que não pudesse se desfazer. Má fez chapéus para Mary e Laura, com as tranças mais estreitas que havia. Para Pá e para si mesma, fez chapéus com as tranças mais largas, com chanfros. Pá usaria o dele aos domingos. Depois Má fez outros 2 chapéus para ele usar no dia a dia, com tranças mais largas e grosseiras. Quando ela terminava um, colocava-o sobre uma tábua para secar, ajeitando-o bem antes. Depois de secos, os chapéus ficavam como ela os moldava. Má fazia lindos chapéus. Laura gostava de ficar vendo. Ela aprendeu a trançar a palha e fez um chapéuzinho para Charlotte. Os dias ficavam cada vez mais curtos e as noites mais frescas. Uma noite, Pá Inverno apareceu, de modo que pela manhã havia cores vivas aqui e ali, em meio às folhas verdes da grande floresta, até que não restava mais nenhuma folha verde. Eram todas amarelas, vermelhas, escarlates, douradas ou marrons. Ao longo da cerca, o sumagre mantinha os cones vermelhos de bagas, acima das flores, cor de fogo. Bolotas caíam dos carvalhos, e Laura e Mary fizeram xícaras e pires com elas, para brincar de casinha. O chão da grande floresta estava forrado de nozes e castanhas, e esquilos corriam atarefados de um lado para o outro, fazendo seu estoque para o inverno, escondidos no oco das árvores. Laura e Mary iam colher nozes e avelãs com Má. Elas as punham para secar ao sol, espalhadas. Depois tiravam as cascas secas e guardavam o interior no sótão para o inverno. Era divertido colher as nozes grandes e redondas e as avelãs pequenininhas que cresciam aos montes nos arbustos. A casca externa das nozes, mais macia, ficava cheia de um sumo marrom que manchava as mãos, enquanto a casca das avelãs tinha um cheiro e um gosto bom. Laura o sentia quando usava os dentes para quebrá-las. Estavam todos sempre ocupados, porque os produtos da horta tinham de ser colhidos e armazenados. Laura e Mary ajudavam, recolhendo as batatas sujas de terra depois que Paz havia arrancado, puxando as cenouras compridas e amareladas e os nabos redondinhos e com a parte de cima roxa. Elas também ajudavam Má a cozinhar abóbora e fazer tortas.
Com uma faca grande, Pá cortava as abóboras grandes e laranja no meio. Então, tirava as sementes do meio e cortava cada metade em fatias compridas. Depois, descascava. Laura ajudava a cortar o restante em cubos. Má colocava os cubos em uma panela de ferro grande, acrescentava água e depois ficava de olho na abóbora, que passava o dia no fogo, cozinhando devagar. Toda a água tinha que evaporar, mas a abóbora não podia queimar. No fim, a abóbora tinha se transformado em uma massa grossa, escura e aromática no fundo da panela. Não fervia como água, mas de repente bolhas subiam e estouravam, abrindo buracos que se fechavam rapidamente. Sempre que uma bolha estourava, soltava um cheirinho gostoso de abóbora quente. Laura ficava de pé em uma cadeira, olhando a abóbora no lugar de Má, e de vez em quando mexia com uma colher de pau. Ela a segurava com ambas as mãos e mexia com cuidado, porque se a abóbora queimasse, não daria para fazer torta. No almoço, eles comiam abóbora cozida e pão, que formavam belos montes no prato. A cor era linda e eles alisavam e moldavam a abóbora lindamente com a faca. Má nunca deixava que brincassem com a comida à mesa. Tinham de comer direitinho tudo o que era servido, sem deixar nada no prato. Mas ela deixava que moldassem a abóbora cozida, densa e marrom, antes de comer. Outras vezes, tinham comido abóbora menina assada no almoço. A casca era tão dura que Má tinha de pegar o machado de pá para cortá-la. Os pedaços eram assados no forno até ficar macios, e Laura adorava passar manteiga na parte amarelada e mais macia, depois separar com a colher da casca e comer. No jantar, muitas vezes comiam canjica e leite. Também era gostoso, tão gostoso que depois que o milho começava a ser debulhado, Laura mal aguentava esperar que ficasse pronto, o que levava 2 ou 3 dias. No primeiro dia, Má tirava todas as cinzas do fogão. Depois queimava madeira de lei e guardava as cinzas em um saco de tecido. À noite, Pá trazia espigas de milho, com grãos grandes e gordos. Ele debulhava o milho, separando os grãos menores e mais duros das pontas e despejando o restante em uma panela grande até enchê-la. Logo cedo, no dia seguinte, Má colocava o milho debulhado e o saco de cinzas em uma chaleira de ferro bem grande. Ela enchia a chaleira de água e a deixava ferver por bastante tempo. Os grãos começavam a inchar, e inchavam tanto que a pele se abria e começava a sair. Quando todas as peles tinham se soltado, Má levava a chaleira pesada lá para fora. Ela enchia uma tina de água fria da nascente e transferia o milho para lá. Depois, arregaçava as mangas do vestido florido até acima dos cotovelos e se ajoelhava no chão. Ela esfregava o milho sem parar, até que as cascas se desprendessem e flutuassem na água. Com frequência, Má descartava a água e voltava a encher a tina com baldes da nascente. Ela continuava esfregando o milho nas mãos e trocava a água, até que toda a casca saísse e fosse descartada. Má ficava bonita esfregando o milho na água limpa, com os braços à mostra, gordos e brancos, as bochechas muito vermelhas, o cabelo escuro, liso e brilhante. Ela nunca permitia que uma gota respingasse em seu belo vestido. Quando todo o milho estava pronto, Má passava os grãos agora brancos e macios para um jarro grande e o deixava na despensa. Assim, finalmente teria canjica e leite para o jantar. Às vezes, eles comiam canjica no café da manhã, com xarope de bordo. Às vezes, Má fritava os grãos macios em gordura de porco.
Laura preferia comer com leite. O outono era muito divertido. Havia tanto trabalho a fazer, tantas coisas boas para comer, tantas coisas novas para ver. Laura parecia um esquilo, agitada da manhã à noite. Em uma manhã gelada, uma máquina chegou pela estrada. 4 cavalos a puxavam e havia 2 homens nela. Os cavalos a levaram até o campo onde Pá, tio Henry, vovô e o Sr. Peterson tinham juntado o trigo. Atrás vinham outros 2 homens, em uma máquina menor. Pá gritou para Má que as debulhadoras haviam chegado. Depois seguiu para o campo com uma parrilha. Laura e Mary pediram permissão a Má. Depois correram atrás dele. Podiam ficar olhando se tomassem o cuidado de não atrapalhar. Tio Henry amarrou em uma árvore o cavalo em que haviam chegado. Ele e Pá atrelaram todos os outros cavalos, que eram 8, à máquina menor. Cada parrelha era atrelada à extremidade de uma vara comprida que saía do meio da máquina. Uma barra comprida de ferro se estendia no chão, daquela máquina até a maior. Depois que Laura e Mary fizeram suas perguntas, Pá explicou a elas que a máquina maior era o que chamavam de separadora. A barra de ferro era o que chamavam de barra rotativa. E a máquina menor era o que chamavam de atafona. 8 cavalos estavam sendo usados em seu funcionamento, de modo que se tratava de uma máquina de 8 cavalos. Havia um homem sentado na atafona. Quando estava tudo pronto, ele fez sinal para os cavalos, que se puseram em movimento. Eles o circulavam. Cada parrilha puxava a vara comprida, aqui estava preso, e seguindo a parrilha da frente. Conforme giravam, pisavam com cuidado sobre a barra rotativa na altura do chão, sempre em movimento. A força dos animais fazia a barra girar e a barra movia as engrenagens da separadora, que estava ao lado do trigo empilhado. Todo o maquinário fazia um enorme barulho, estrondoso e clangoroso. Laura e Mary seguravam firme a mão uma da outra, nos limites do campo, enquanto observavam tudo. Nunca tinham visto uma máquina, nunca tinham ouvido tanto ruído. De cima da pilha de trigo, Pai e tio Henry passavam fardos para uma tábua. Ali havia um homem que cortava a corda que segurava os fardos e colocava um por vez em um buraco na extremidade da separadora. Parecia ser a boca da máquina, com dentes de ferros compridos. Os dentes mastigavam. Preparavam os fardos para que a separadora os engolisse. De um lado da separadora saía palha e do outro trigo. 2 homens trabalhavam rápido, fazendo pilhas com a palha. Outro homem também trabalhava rápido, ensacando o grão. O trigo que saía da separadora caía em um balde medidor. Assim que enchia, o homem o substituía por um balde e virava-o cheio dentro do saco. Era só o tempo de esvaziar e já trocar de novo, para que o balde não transbordasse. Todos os homens trabalhavam tão depressa quanto possível e a máquina acompanhava bem o ritmo. Laura e Mary estavam tão empolgadas que nem conseguiam respirar. Só ficavam olhando tudo de mãos dadas. Os cavalos continuavam girando. O homem da atafona estalava o chicote no ar e gritava: "Vamos lá, John! Nem tente faltar ao dever!" O chicote estalava de novo no ar. "Cuidado aí, Billy! Calma, garoto! Não dá para ir tão rápido assim!" A separadora engolia os fardos, cuspindo uma nuvem de palha dourada.
enquanto o trigo saía em um tom entre o dourado e o marrom, enquanto os homens corriam. Pai e tio Henry o alimentavam com fardos o mais rápido possível. O ar estava tomado de palhiço e poeira. Laura e Mary ficaram vendo até não poder mais. Então correram para casa para ajudar Ma a preparar a comida para todos aqueles homens. Havia uma panela grande com repolho e carne fervendo no fogo, além de uma panela grande de feijão e um pão de milho assando. Laura e Mary arrumaram a mesa. Colocaram pão e manteiga, tigelas de abóbora cozida, tortas de abóbora e de frutas secas, biscoitos, queijo, mel e jarros de leite. Então Ma trouxe as batatas cozidas, a carne com repolho, o feijão, o pão de milho e a abóbora menina assada e serviu o chá. Laura perguntou por que algumas pessoas chamavam o pão de milho de bolo Johnny. Não era um bolo. Ma não sabia, mas achava que talvez os soldados do norte chamassem assim porque no sul, onde se davam as batalhas, comia-se muito pão de milho. Eles chamavam os soldados sulistas de Johnny e talvez chamassem o pão do sul de bolo para tirar sarro. Ma também já tinha ouvido chamar o pão de milho de bolo de viagem, mas não sabia o motivo. Não era um bom pão para viajante. Ao meio-dia, os trabalhadores se sentaram à mesa cheia de comida, mas nem sobrou, porque eles trabalhavam duro e ficaram com muita fome. No meio da tarde, as máquinas já tinham terminado tudo e os homens foram embora com elas para a grande floresta, carregando sacos de trigo como pagamento. Iam à próxima localidade em que vizinhos haviam reunido todo o seu milho e precisavam de máquinas para debulhar. Naquela noite, Pa pareceu muito cansado, mas também feliz. Ele disse a Ma: Henry, Peterson, pai e eu teríamos precisado de semanas para debulhar tanto trigo quanto a máquina hoje. E nem chegaríamos a tantos grãos, fora a sujeira que faríamos. Essa máquina é uma grande invenção, ele prosseguiu. Os outros que se atenham aos velhos modos, mas eu sou a favor do progresso. Estamos vivendo numa época importante. Enquanto eu plantar trigo, sempre usarei uma debulhadora se houver alguma na região. Pa se sentia cansado demais para conversar com Laura, mas ela estava orgulhosa dele. Tinha sido Pa quem havia convencido os outros homens a juntarem todo o trigo e contratarem uma máquina, e era mesmo uma máquina maravilhosa. Todo mundo ficou feliz com a vinda dela.